Olha a bronca. IPCA 15, prévia da inflação, acelerou de 0,11 em janeiro para 1,23% em fevereiro. É a maior taxa para o mês desde 2016. O dado, né, para não dizer que é de todo ruim, ficou até abaixo das projeções do mercado. Porque o mercado achava que viria uma tromba maior. Não que não seja uma tromba. Né? Mas veja só. Esperavam 1,30 até 1,50. No acumulado de 12 meses, a inflação atingiu 4,96%, superando já o teto da meta. Nós começamos o ano já superando o teto da meta. O teto, o máximo, 4,5%. E aí, você vai acompanhar comigo o que está pegando para você. Tá? Ontem, eu perguntei aqui se a inflação já estava pegando o seu salário. 95% das pessoas que assistem nosso programa responderam que sim, que a inflação já estava pegando o salário. Por quê? A gente fala aqui na inflação quase chegando a 5%, mas a bronca é a inflação para a população pobre e para quem come. Porque os preços dos alimentos dispararam. Carne, ovo, frango, peixe, né? E outros preços de alimentos dispararam mesmo. Os impactos da inflação em fevereiro. Olha aqui, habitação, alta de energia elétrica. Lembra que eu disse que o Itaipu tinha maneirado em janeiro? Não dá para segurar sempre. Setor de habitação, um dos principais responsáveis pela alta em fevereiro, registrando 4,34% no mês. 4,34%. Mas, Cardinô, não são nos 12 meses. Não, num mês só. A habitação comeu quase que a inflação do ano todo. Taxa de água de esgoto. Com pesa aqui, no meu estado. 0,52%. Educação. Reajustes impulsionaram preços. A prévia da inflação no setor educacional, 4,78%, refletindo os ajustes anuais nas mensalidades escolares. Mas nesse negócio da educação está o material escolar também que você comprou, viu, para os seus filhos, tá? Alimentação. Ovo, café, puxando alta. O grupo alimentação, bebidas, uma alta de 0,61%. O ovo de galinha teve um reajuste só no mês de fevereiro. Eu não estou falando no ano todo, não. 2,56% o ovo de galinha. Tá? Então, Edgar. Foi o que a gente falou aqui da outra vez. Na outra vez que a gente teve aqui, a gente estava exatamente falando porque Itaipu segurou o ímpeto da inflação, mas a gente disse, ó, no próximo índice a gente já vai ver a diferença. E a gente viu a diferença, é importante destacar, no IPCA 15. O IPCA 15 ele tem uma metodologia semelhante ao IPCA, só que ele faz isso com uma periodicidade diferente. Para você ver, bastou mudar a periodicidade que a gente viu o impacto. Algumas coisas que já são esperadas para o momento, como a educação, porque a gente sabe que existe nesse momento o reajuste, mas a gente viu a pancada pesada que a gente teve aí no item habitação, e se você separar a energia elétrica sozinho, o impacto foi muito maior, porque ele dilui, né, dentro do grupo habitação. Mas aí o mais sério de todos, ao meu ver, que foi aquilo que a gente já falou, inclusive, em programas anteriores, que é o fato da inflação de alimentos continuar pesando. Né? Porque você vai vendo um destaque da inflação de alimentos, que ela pesa muito para o trabalhador. No supermercado o pessoal reclama, chia. E a gente... Porque são muitos produtos do consumo natural, né? É o arroz, por exemplo. Né? E aí, se você for olhar, Cardinô, quando a gente fala de índice, né, e às vezes as pessoas estão do outro lado e dizem, mas caramba, o economista está falando, a inflação ela é maior do que isso. De fato, porque a gente fala de um índice. Então vamos dizer que um item super importante na sua alimentação, como carne, como ovo, como leite, como feijão, arroz, que é aquilo que está no dia a dia do brasileiro, como pão, cuscuz,
o café nosso de cada dia, né? E aí você tem esses itens subindo muito, mas vamos dizer que eventualmente você tenha um alho, que é importante, mas ele é pouco significativo no volume de compras. Ele tem uma queda muito grande de preço. Não foi o que aconteceu. Miriam Leitão disse que a cebola baixou. Exatamente. Então, quando a cebola baixa, o que é que acontece? A cebola tem um impacto de reduzir a nossa percepção no índice total do que foi a inflação. Só que a alimentação do brasileiro ela não está centrada em cebola, como disse a nossa colega. É o arroz, o feijão. É arroz, feijão, a fubo, o cuscuz, o macarrão, o pão, o ovo, o leite, a carne, né? A proteína lá, sendo ela de frango, de boi, de porco. Então, isso é o que pesa. O café, que o cidadão brasileiro, eu não vivo sem, pelo menos, né? E agora a gente já está com opções aí que são, pelo amor de Deus, né? Tipo café fake. Que na verdade é milho queimado, né? Então, assim... e outras coisas queimadas também. Mas, assim, essa inflação de alimentos, ela é extremamente danosa para o cidadão de baixa renda, que gasta mais da metade do que ganha simplesmente para fazer a feira. Simplesmente para fazer a feira. Né? E aí a gente tem outras questões. A gente tem uma continuidade de um conjunto de políticas que não vão na direção de salvaguardar o poder de compra da moeda brasileira, porque cada vez se desvaloriza mais, e também a questão do Plano Safra. Então, o Plano Safra é uma coisa absurda. A gente estava falando sobre o Lula dando aquele pito nos ministros lá na cerimônia do PT, do aniversário do PT. Aí você falou, quem é o CEO é o presidente. Os ministros seriam os diretores da sua empresa. E o povo seria o cliente. Imagina, eu estou aqui, eu mando um projeto para o Congresso do orçamento e o projeto não é votado. Eu fico sem um plano safra. A gente não tem ainda... Aí como é que eu vou baixar a inflação? A votação do projeto. A gente tem um carnaval chegando. Né? A gente não acredita que isso vai acontecer. A gente precisa disso. E aí a gente tem uma decisão que parece-me que ela foi feita de forma relativamente atabalhoada na medida que não foi comunicado aos outros colegas ministros. Nós temos 39 ministros. Né? Então... não foi comunicado aos outros colegas, nem ao próprio presidente da empresa, ao próprio CEO. Presidente Lula. Então, foi colocado uma medida por conta de contenção de despesa que é necessária, mas uma medida que vai atrapalhar a produção brasileira de um item extremamente importante que produz alimento para a população, extremamente importante porque é importante na pauta de exportações, uma pauta de exportações que faz entrar dólar na economia brasileira, que mantém as nossas reservas de dólar. Aí é o medo. O ministro, eu botei o ministro da Fazenda, ele falando do arcabouço fiscal, porque ele sabe que se ele der uma atacada longa, ele vai entrar na possibilidade de pedalada e impeachment. Exatamente. Mas aí veja... já pedalaram o negócio do pé de meia. Exatamente, é o que eu ia falar. E aí a gente tem um problema muito sério, que é o seguinte problema. A gente tem, na sequência da medida que visa exatamente evitar problemas orçamentários, uma medida na sequência que diz, não, vamos botar créditos adicionais. Aí bota lá 4 bi de créditos adicionais. Ou seja, desmente a medida que foi tomada anteriormente. E cria um grande problema dentro desse cenário da economia. E outra coisa, politicamente. Se eu preciso votar o meu orçamento, eu não posso estar me indispondo com o Congresso. E aí, politicamente. Mas, na medida que eu tomo esse tipo de medida, eu vou me indispor com toda uma parcela ligada ao agronegócio brasileiro. Então, você vê que existe um descompasso nesse conjunto de políticas. Eu disse aqui para vocês ontem que o ministro da Fazenda foi lá para Alcolumbre, foi lá para o Hugo Mota, né, o presidente da Câmara, e o novo presidente do Congresso, o senador Alcolumbre. E ele levou 25 medidas como prioridade. Sim, e o orçamento? Ele devia ter dito, não, primeiro o orçamento, né? Primeiro o orçamento, para a gente ter orçamento. Porque é muito complicado se daqui a pouco se não tiver orçamento, não. Viu? E a gente tem um problema muito sério. Tem um estudo, Cardinô, que eu posso até mandar para você depois, um estudo da Câmara mostrando que se a gente não fizer cortes representativos no orçamento federal, agora, nesse orçamento desse ano, a gente vai ter um problema seríssimo de realmente faltar recurso em 2027. Ou seja, quem assumir esse país vai assumir um país quebrado.